Boa noite, minha gente. Vocês já ouviram alguém chamar seu nome e quando for atender não tinha ninguém? A história que eu vou contar agora fala de uma coisa bem misteriosa que aconteceu com um rapaz lá de Gameleira. O chamado do além. Naquela época, João morava perto do engenho da Ribeira. A estrada, à noite, era esquisita e depois de largar do trabalho na usina do Cucaú, o homem tinha que caminhar quase 1 quilômetro para alcançar sua casa. Costumava gastar no percurso cerca de 10 ou 12 minutos. Pouco antes de chegar à sua residência, avistava a moradia de um casal amigo, Dona Ramísia e seu esposo, João Demori. A casa deles ficava numa viela perpendicular que partia de uma das curvas da estrada de Cucaú. Silvia, esposa de João, aguardava o nascimento do primeiro filho do casal e, devido a seu estado, sempre estava na companhia dos seus amigos. Além disso, a solidão e a falta de luz elétrica na residência causava muita preocupação a João. Por isso, todas as noites, quando João regressava ao lar, por volta das 8 da noite, ao chegar àquela curva, ele já avistava a casa de João Demori e tinha por hábito avisar sua aproximação, gritando o apelido da esposa, Preta. Então, num minuto, tempo justo de percorrer a pequena distância, ele entrava em casa, onde Silvia, já prevenida pelo chamado, o aguardava. Esse ritual se repetia invariavelmente todos os dias. Sempre que chegava no ponto, ele chamava pela esposa para que ela já saísse da casa dos vizinhos e fosse para a casa deles. Mas numa noite, entretanto, João decidiu, por mera brincadeira, surpreender sua esposa. Tomou a resolução de não dar o grito costumeiro. Assim que atingiu a curva da Cucaú, em absoluto silêncio, chegou até a casa. Ali, em vez de surpreender, foi surpreendido. Por que tu demorou tanto? Encontrasse alguém na estrada, foi? Perguntou Silvia assim que ele entrou. Oxê, por que tá perguntando isso? Indagou ele, já intrigado. É que tu já gritou faz uns 10 minutos e só agora tu chegou? Disse ela. Oxê, tu ouviste meu chamado na estrada, foi? Perguntou João confuso. Como sempre. Só que hoje tu demorou a chegar. Por quê? Tanto que Ramiz e eu já estávamos comentando esse atraso. João ficou assombrado. E as duas pessoas, os dois vizinhos, confirmaram tudo o que sua esposa dizia. Todos eles tinham ouvido seu grito, chamando por ela, como sempre costumava fazer. A princípio, ele julgou que fosse alguma brincadeira deles, mas não era. Falavam sério. Atestavam ter ouvido e reconhecido a voz dele em seu grito habitual, chamando por Preta. João então contou o que fizera naquela noite, que tinha decidido de não gritar e queria fazer uma surpresa para a esposa. Assim, acabaram todos convencidos de que por algum mistério, além da compreensão, pela imaginação humana, seu pensamento poderia ter feito aquele grito, ou simplesmente alguma entidade zombeteira quis pregar uma peça naquelas pessoas. Seja um caso ou outro, o que importa é que esse fato realmente se sucedeu e foi vivenciado por todas essas pessoas, mesmo que para eles não tenham sido encontradas nenhuma explicação. E é sabido de todos que morto às vezes vaga por aí querendo pregar peça, ou mesmo assustar aqueles que encontra pelo caminho. Mas às vezes eles precisam de apenas uma luz. Por isso que é sabido de todos que às vezes os mortos caminham pelo mundo sem luz. É nisso que se acende as velas nos velórios, para assim o defunto não se perder de seus caminhos, pois às vezes eles acabam se perdendo na escuridão. A casa mal assombrada.
Lá perto de Escada, mais precisamente nos arredores do Engenho Boa Vida, vivia uma mulher conhecida por todos como Cesira de Maria. Era parteira das boas, conhecida em todos os engenhos daquela região. Viúva e com uma filha pequena chamada Fernanda, de seus 12 anos. A coitada batalhava sem descanso desde que o marido tinha morrido, deixado as duas à mercê da própria sorte. Corria o mês de agosto, os tempos eram duros, a seca castigava o sertão e o povo padecia, sem ter mais como se manter. Nisso, tiveram que abandonar a casa onde moravam. Cesira ouviu então dizer de um sítio abandonado, onde havia uma casa antiga e isolada para alugar. Mesmo achando aquilo estranho, a precisão era mais forte, e ela foi ver a tal morada. A casa era grande e feita de barro e pedra. Era de meter medo, cercada por uma mata. Parecia coisa tirada dos livros muito antigos de história de assombração. Por dentro, tudo era escuridão, corredores estreitos e móveis velhos. Cesira pensou logo que o aluguel seria caro, mas o dono da casa, um homem que morava lá para as bandas de custódia, lhe falou que podia ficar ali por um mês e só pagaria no mês seguinte. A mulher achou estranho, mas aceitou na hora. Afinal, precisava de um lugar. Mudou-se com a filha. Logo nos primeiros dias, os vizinhos começaram a se logo nos primeiros dias já começaram a fazer amizade com os vizinhos. E eles lhe contaram histórias terríveis sobre aquela casa. Diziam que era mal assombrada. Cesira, que não era de se assustar fácil, ficou intrigada. Principalmente porque uma certa noite tinha ouvido uns gemidos e também passos, mas achou que fosse coisa de sua cabeça. Procurando saber mais, contaram-lhe que há uns 8 anos morrera ali uma velha também. A mulher tinha a cabeça fraca, dessas pessoas que tem de falar coisas sem sentido. Na noite da morte dela, caiu uma chuva pesada e tudo ficou escuro na região. Dizem que a coitada, em crise de pavor, morreu berrando, clamando por luz. Desde então, ninguém mais quis morar ali. Cesira tinha sido a primeira a aceitar. Depois disso, a mulher começou a ouvir com mais clareza os passos e os pigarros e também os murmúrios por dentro da casa. Tentou desfazer o trato com o dono da casa, mas ele já tinha viajado para o Recife. Sem ter o que fazer, decidiu esperar. Foi numa noite de 5 de setembro que o pavor tomou conta de vez. Por volta das 10 da noite, Cesira e a filha já estavam deitadas. A menina dormia tranquila, mas Cesira ouviu bem devagarinho passos lentos vindo em sua direção. Criando coragem, se levantou e foi abrir a porta. Nesse exato momento, ela sentiu como alguém lhe tocando no ombro. A mulher se arrepiou toda e sentiu um frio. Ao se virar, deu de cara com a figura fantasmagórica, os olhos brilhando num brilho ruim, a cara uma mistura de dor e raiva. Parecia uma velha, toda desfigurada, com a boca semi-aberta e num sussurro que parecia vir do fundo do inferno. A assombração disse: "Eu quero luz, muita luz." Cesira ficou paralisada. Talvez até tenha desmaiado por um instante, mas logo reacendeu. Pegou a filha e saiu dali da casa. Foi aí que ela entendeu o espírito da velha que tinha morrido ali no escuro. Só podia ser ela que estava pedindo luz, já que naquela noite que tinha falecido, a luz tinha sido lhe negada. Naquela noite, ela foi-se embora e nunca mais voltou para aquela casa. Depois disso, a história se espalhou por toda a região e aquela casa
que já tinha fama de assombrada, ficou ainda mais famosa. E aí, minha gente, vocês tinham coragem de passar uma noite nessa casa? Essas foram as histórias de hoje. Até a próxima! O Casos de Cordel traz para você um novo canal com histórias para toda a família. Histórias que valorizam a nossa terra e a nossa cultura. De repente, o menino viu sair de dentro da mata aquele cachorrão preto de olhos vermelhos. Histórias do nosso povo e do nosso folclore. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha. Venha conhecer o canal Causos Encantados. O link está na descrição do vídeo. Nas matas e nos rios são os causos encantados.